Ora, bom dia, aleluia. Hoje é o dia 21/2/2021 e são 9h25, 9 horas e 25 minutos. E hoje é domingo. Glória a Deus. Obrigado, Pai, que tu ressuscitaste teu Filho amado Jesus Cristo. Estás a dar sabedoria para fazer esta gravação. Seja tudo para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, em comunhão com o Senhor Espírito Santo. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com aqueles que ouvirem este vídeo, no nome de Jesus. Então vamos ler o hino 204. Glória ao Senhor. Vem-me guiar, quero contigo andar, vem-me guiar, em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte, vem-me guiar. O 205. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes à batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. Glória a ti, Senhor, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencendo bem Jesus. Aleluia. Então, vou ler primeiro Romanos 8:1-39. E depois vamos ler, pela graça de Deus, os comentários. Glória ao Senhor. E os comentários são do Novo Comentário da Bíblia, Edições Vida Nova. Aleluia. Glória ao Senhor. E isto encontra-se na página 1168. Glória ao Senhor. Aleluia. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, que era desde o Adão, né? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, está-se a referir à Igreja de Roma, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Há um ditado que se diz: diz-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és, né? Verso 6. Porque a inclinação da carne é morte,
mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, o Paulo estava a escrever à Igreja de Roma, como eu disse, verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, não pertence à sua igreja. E se Cristo está em vós, eu creio que tu estás em mim, Jesus querido. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, ou seja, está separado de Deus, nosso corpo. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Deus fez justiça e nos justificou, tornando-nos justos. Verso 11. E, eu vou dizer, em vez de se, vou dizer, e o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Eu creio, Pai, que o teu Santo Espírito habita em mim. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, o Pai Celestial, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Verso 12. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, ficareis separados de Deus eternamente. O Espírito também, o Espírito, alma e corpo. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Ou seja, devemos escolher quando há um problema, há sempre problemas, se pelo Espírito mortificardes, o que é que nós vamos escolher? Entre aquilo que a Bíblia diz ou aquilo que o corpo diz? Vou repetir o 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu vou dizer, Senhor Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, peço que eu mortifique as obras do corpo. Agora o 14, verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ó Paizinho querido. Verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, nós sentimos no nosso Espírito que já somos filhos de Deus porque recebemos Jesus como Salvador e entregamos-lhe a nossa vida. A nossa vida é dele. O nosso Espírito é dele, é do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, porque naquele tempo havia grande perseguição e a pessoa tinha que escolher ou vou seguir Jesus com a possibilidade de morrer ou sofrer, mas eles continuavam a seguir Jesus. E hoje também nós, embora não haja uma perseguição humana muito grande, o Espírito Santo persegue-nos e tenta-nos para deixarmos de seguir a Jesus. Ler o 17 outra vez. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros.
também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 18. Verso 18. Porque para mim tenho por certo, diz São Paulo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pode alguém matar o nosso corpo, mas não pode matar o espírito. E o nosso espírito mais que vencedor vai viver com o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, com o Pai, Filho e Espírito Santo. Verso 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então temos que pedir a Deus que nos dê mais e mais da sua direção para nós seguirmos só a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 19. Porque a ardente expectação, as pessoas esperam, não só as pessoas como os animais, todo este planeta, que haja a manifestação dos filhos de Deus. Não só agora, mas depois também na vinda do Senhor Jesus. Verso 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, por causa do inimigo. Fez que o Adão desobedecesse a Deus. Verso 21. Vou ler também o 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, da vontade do Adão e das pessoas, né? Vou ler outra vez o 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, como íamos dizendo há bocado. 21. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se as pessoas receberem Jesus como Salvador, entregarem a sua vida para Jesus as dirigir, então, como diz o 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então eu posso dizer, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, em comunhão com o teu Santo Espírito, eu creio que isto está a acontecer comigo. Vou ler outra vez. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Deus já nos colocou o seu Santo Espírito, primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória ao Senhor. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Se a pessoa já vê, já tem, não vai esperar receber, não é? Não é preciso esperar, já tem. Porque o que alguém vê, como o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós esperamos o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele já está connosco e está a guiar-nos, dirigir-nos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele disse lá em São Marcos que ide pregai o Evangelho por todo o mundo a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão os demónios, etc. Vou ler o 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então eu posso dizer, Senhor Espírito Santo, te peço que agora ores por mim, me uses para orar em línguas. Shikarabara Shuriabada Itangurabashokomana. Glória ao Senhor. Podemos pedir a Deus que nos dê a interpretação. Amém. Verso 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, que é o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. 30. Verso 30. E aos que predestinou, este também chamou, e aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, este também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém consegue ser contra nós, porque a palavra de Deus também diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape para que a possais suportarem. Verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou para nos salvar, Jesus deu a vida por nós. Aleluia! E o Pai o ressuscitou. Vou ler outra vez, 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará tão bem com ele todas as coisas. O 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ele é que é o juiz. E no futuro ele vai julgar mesmo, etc. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Porque a pessoa escolhe e quer isso, né? Escolhe entre negar a Jesus ou segui-lo e continuar eternamente com ele. Vou ler outra vez o 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, em espírito, né? Por aquele que nos amou. Verso 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Vamos ler nos comentários o primeiro aos Romanos 8, 1, etc. A lei, embora revele e excite o pecado e cause divisão na personalidade, é ainda no seu propósito santa e boa. Seria amiga do homem
se tivesse permissão de operar, mas é enferma pela carne. Contudo, mediante Cristo, é forte e condena o pecado na carne. Porque Cristo é absolutamente justo e reside em nosso íntimo, também estamos em Cristo e, por esta união, cumprimos a lei. A obediência de Cristo é a nossa obediência. Satisfazemos deste modo os reclamos da lei e desarmamo-la. Assim, neste capítulo, o apóstolo traça o curso da vida cristã, na qual a graça triunfa sobre a lei e os crentes experimentam o livramento do pecado. O fracasso da lei. O sistema anterior de vida, mediante a obediência à lei, manifestamente nunca logrou êxito. Agora prova-se bom pela encarnação de Jesus e a presença do Espírito de Deus. A lei é incapaz de conferir benefícios, mas o que ela falhou em fazer, a graça realizou mediante Cristo e o Espírito Santo. A vida triunfante começa aqui e agora, na ausência de qualquer sentença por desajustamento com Deus. Unido a Cristo, o crente é absolvido e está livre para sempre da lei, do pecado e da morte. A justa exigência, da lei, uma vida reta, é levada a cabo não por nós, mas em nós, porque Cristo está em nós. Cristo em vós, esperança da glória, diz a Bíblia. A ideia é mais de inabilidade inerente da lei em fazer algo no sentido de uma vida santa, do que meramente de sua impotência por fazer o que Cristo realizou. O fracasso da lei é absoluto. A nova lei sob que estamos é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, a qual nos emancipa da lei do pecado e da morte. O pecado é estranho à vida humana. É um intruso, enviando o seu filho em semelhança da carne pecaminosa. Deus enfrentou o problema do pecado. Paulo não quer dizer aí que Jesus assumiu carne pecaminosa, como se toda a carne fosse manchada ou corrompida pelo pecado. Os evangelistas são bem claros acerca do advento de Nosso Senhor Jesus Cristo. No que diz respeito à sua concepção, ele nasceu de Maria, etc. A santidade do menino Jesus é acentuada tanto por se originar do Espírito Santo em Maria, quanto por ser ele em si mesmo santo.
Lucas 1:35. A carne de Nosso Senhor era a carne da verdadeira humanidade, não degradada. De intenção, ler atrás um bocadinho. Seu corpo era apenas na aparência de carne pecaminosa. Isto foi dito por um escritor, o Moffat. E não, vou ler atrás. Seu corpo era apenas na aparência de carne pecaminosa e não na própria carne pecaminosa que herdamos de Adão. A ideia de Paulo aqui é que o Pai enviou o seu Filho para enfrentar a questão do pecado nas mesmas circunstâncias e ambiente em que a raça humana em Adão fora derrotada. Esse combate oferecido ao pecado implica tudo o que Jesus era, disse e fez para condenar o pecado em seu próprio corpo no madeiro, como oferta pelo pecado, pelos pecados. Pelo pecado, aliás. Também em 3:35 a carne era a esfera ou domínio do pecado, mas no caso dos crentes, Deus tornou legítima vou ler atrás um bocadinho. A carne era a esfera ou domínio do pecado, mas no caso dos crentes, Deus tornou ilegítima essa esfera de influência. Portanto, a carne não tem mais domínio sobre o nosso espírito. Repetindo, Deus tornou ilegítima essa esfera de influência, tendo a morte do Filho anulado o poder do pecado sobre os santos, completa e permanente. Glória ao Senhor. O homem em Cristo está livre para sempre da lei do pecado e da morte. A justa exigência da lei era portanto, está livre do pecado e da morte. A justa exigência da lei era o que a lei mandava. Portanto, uma vida íntegra é realizada não pela lei, porque esta falhou, mas é realizada pela graça. O apóstolo prossegue a descrever a vida da graça como sendo do Espírito, contrastando-a com a vida da carne sob a lei. A vida velha tem seus interesses e se deixa absorver por coisas da carne, mas a vida nova se entretém de coisas espirituais. Se nossa vida se põe de acordo com a carne, nossa mentalidade recebe influência disso. Se prevalece o elemento espiritual, os resultados análogos se verão em nossa compostura espiritual. A suma de tudo isto vem a ser que a mente carnal é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Por um lado, a morte é o resultado da vida carnal. Por outro, a vida flui
da vida do espírito. A razão disso é clara. A vida carnal é hostil a Deus, pois o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, parecem loucura, pois frustra os ideais divinos para a humanidade. Centraliza-se em si mesma e está em guerra contra Deus. Por sua vontade, por sua própria vontade e natureza, a natureza é incapaz de se submeter à lei de Deus, considerando como supremo o mundo do seu próprio eu e nele vivendo, não pode agradar a Deus. A carne é de facto a sede da revolta contra Deus. Como sinónimo de carne, no sentido é que Paulo aí emprega o termo. João apresenta o mundo, conferir João 16, 8 a 11, 17, 6. É a vida sem Deus, vida de egoísmo, de indulgência própria e desobediência à luz da consciência. A palavra indulgência é tendência para perdoar a si mesmo neste caso. Portanto, Paulo volta então diretamente a seus leitores como a cristãos em quem o Espírito habita. A força propulsora da vida espiritual é o Espírito Santo morando no íntimo. Daí a vitória da graça sobre a lei. Porque pela graça, mediante a fé, o Espírito neles está e eles estão no Espírito. Note-se aqui a proposição no sentido metafórico de união ou comunhão com Deus em Cristo, por meio da fé. Portanto, temos aqui vários versículos, Romanos 8, 11, 9, 1, 1 Coríntios 3, 16, conferir 1 Tessalonicenses 4, 8. O Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. São expressões que se usam uma pela outra, mostrando a igualdade e as funções da divindade, unida. O Pai é a fonte de toda a graça. O Filho é o canal. O Espírito, procedendo do Pai e do Filho, é o agente. O critério pelo qual se julga um crente é a presença íntima desse poder propulsor, sem cujo dinamismo não pode haver comunhão com Deus. O corpo está morto por causa do pecado. Estas palavras têm sido interpretadas como significando que os nossos corpos estão destinados à morte, como castigo do pecado, ou que eles, unidos a Cristo, participam da morte da cruz e reconhecidos assim como mortos, estando paga a penalidade, ou ainda que nossos corpos estão no mesmo sentido, estando em contraste com o Espírito, etc. Portanto, vamos terminar pela graça de Deus. E o Senhor está conosco. Desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam comigo e com aqueles que ouvirem este vídeo. Não se esqueçam de clicar na mãozinha de se inscreverem
de clicar no sininho para ir outra vez receber as próximas gravações. Gostei de vos ver. Saúde e que Deus vos abençoe. Amém. Vos ver em espírito, creio eu.